E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós vamos falar um pouco da história de Piracicaba, um pouco da história do Colégio Sudminuce, centenário Colégio Sudminuce, e nós convidamos a historiadora, autora de mais de 10 livros, ela já proferiu mais de 300 palestras, artigos em jornais, revistas, teses de doutorado a respeito da Exalc. Nós vamos estar conversando com a historiadora e a minha ex-professora, Marli Terezinha Germano Perecim. Seja bem-vinda, professora, aqui ao Muito programa, obrigada. viu? Piracicaba em Destaque. Obrigada. Sinto-me em casa. É casa de um ex-aluno. Sinta-se. Filho de um grande amigo, o diretor da escola, o professor Costa. Muito obrigado pela presença Grande aqui. amigo. Obrigado. Professora Marli, nós vamos estar falando um pouco, inicialmente, porque temos muitos assuntos aqui com a professora Marli. Ela tem um arquivo mental aí de invejável para todos nós aqui, realmente, da história de Piracicaba, da história do Brasil, da história mundial. Mas vamos nos atentar agora aqui à história do Sudminuce. Depois nós vamos abrir um pouco mais aí, no segundo bloco, com outras histórias que a professora vai estar falando para a gente. Mas Sudminuce, uma escola conhecida como a senhora sempre diz, um palácio da educação, um prédio fenomenal, né, professora? Mas fala um pouco, como é que surge a escola Sudminuce em Piracicaba? A escola normal, né? Começou como escola normal. Não, começou com a escola complementar à escola normal. Na verdade, isso começou com a República, porque a escolaridade faz parte do projeto republicano. O projeto republicano que preconizava a modernização do país pela industrialização, pelo progresso, pela educação, pelas transformações sociais, políticas e econômicas. Por exemplo, a República foi decisiva na urbanização do Rio de Janeiro e de São Paulo. Rio de Janeiro se transformou na Paris dos trópicos e São Paulo na Pauliceia desvairada. A verticalização, a industrialização, a abertura de ruas, bairros, o inchaço populacional e duas metrópoles que assombravam os visitantes no começo do século XX. Mas, no interior do país, as circunstâncias eram outras, porque a monarquia e a colônia são dois períodos em que as estruturas do país estão engessadas. Engessadas no sentido de manterem-se por 3 séculos dentro daquele sistema social, clero, nobreza e povo. Primeira coisa, alojava povo de qualquer benefício do Estado. O clero, nas suas categorias, mas a classe dominante é que se mantinha com os privilégios possíveis numa colônia e depois na monarquia. Esse foi a grande tristeza, o grande desastre na história da nossa evolução, por manter durante 300 anos com as estruturas engessadas. De forma que, quando a República apresentou o seu projeto, houve muita reação. Primeiro, porque os fazendeiros estavam formados naquela tradição monarquista. Os fazendeiros eram a classe dominante. E escravocrata. Escravocratas. Foi um escândalo o fim da abolição. Esse escândalo trouxe uma crise financeira medonha. Piracicaba sofreu muito. Todo o interior paulista, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas, todas as áreas cafeeiras sofreram muito. O trauma da abolição. Que estavam baseados na mão de obra escrava, Exatamente. Né, professor? Aí veio outro trauma, da imigração. O desajuste das populações transferidas, nunca se transferiu tantas populações assim para, por exemplo, no Cone Sul, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil. Esse fenômeno inchava as cidades, aumentava os problemas sociais. Bom, a República prometia a modernização. Como fazer a modernização no interior do Brasil? Sabiamente, pela educação. Então, Piracicaba, o Oeste Paulista, como Itu, Campinas, Itapetininga, Tietê, Jundiaí, foram cidades logo beneficiadas pela educação. E Piracicaba foi, talvez, uma das primeiras a receber uma escola chamada complementar,
Complementar a quê? Complementar a escola normal. A escola normal só existia em São Paulo, ou São Caetano. E Piracicaba tem uma importância política junto com Itu também, né? Tanto é que Sim, saiu o primeiro presidente civil da sim, República daqui de Piracicaba, de exatamente. Itu também, né, professor? Capital É, cultural do Oeste Paulista era Itu, era a capital cultural. sim. E no período, por exemplo, colonial, começo do Império, Itu tinha mais importância que a própria capital paulista, que era só um burgo administrativo. Itu tinha os troncos, os velhos troncos, as grandes famílias, a gente que investia nos engenhos, a gente que produzia e exportava. E foi a primeira a ter as suas grandes escolas. Tanto que, durante a monarquia, não havendo escolas de segundo grau, as famílias mandavam as meninas para o Colégio do Patrocínio, que era a escola das sinhazinhas de todo o Oeste Paulista, e para o colégio dos jesuítas, que era a escola dos meninos. E sem dizer alguns que iam para a Europa, né, também. Mas iam para a Europa depois. Porque tinha o básico exatamente, antes, né? esse básico era fornecido aqui. Entendi. E tinha aqueles, como a família Luiz de Queiroz, que já mandavam para o básico na Europa, mas era raridade, né? Então, a cultura era privilégio das classes dominantes. Para transpor a cultura em nível de povo, de pópulos, precisava haver cidadania. Mas no Brasil não havia cidadania, porque era uma nação, no começo do século XX, de analfabetos. Fim do XIX, é um povo que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia pensar. Então, não sabia sequer reivindicar. Foi preciso que o Partido Republicano reivindicasse por eles e fizesse uma campanha que era justamente para derrubar de um golpe a monarquia, que era resistente, porque o imperador era popular, era uma boa pessoa, simpático, culto, mas mantinha aquele sistema engessado. Não era a pessoa que era má, era o sistema que não servia. O Brasil era muito maior, precisava de cidadania. A primeira coisa, cidadania, mas sem formar alunos em escola, não havia cidadania. Sim. Então, começa pela... Por melhor que fosse Dom Pedro II, não mas era, exatamente, o sistema não educacional... era essa a questão. Exato. Tanto que muitas famílias republicanas conservaram a fotografia do imperador em sua casa. Uma ótima pessoa, a princesa Isabel, uma ótima pessoa, Sim. mas péssimos estadistas. Sim. Não tinham a visão que o Brasil precisava. Qual era a visão? O progresso da Europa e as instituições norte-americanas. O voto, a federação, a cidadania, a participação popular, a igualdade, o fim das elites. Tá, mas voltando às escolas. Então, aí Piracicaba recebe a sua primeira escola normal. A República deu de presente a primeira escola, que foi o primeiro grupo escolar, hoje Grupo Barão. Barão do Rio Branco. Então, quando esse grupo escolar ficou pronto para funcionar, a República deu o segundo presente para Piracicaba, a escola complementar. Bom, tudo isso não caiu de graça, é porque havia em Piracicaba o clã Moraes Barros. Piracicaba era um burgo dos Moraes Barros, os coronéis da época. E, por coincidência, o presidente da República em exercício de mandato. Então, ele, com sua influência, conseguiu que a primeira escola complementar do interior fosse criada em Piracicaba. Isso em que ano? Foi criada em 1896 e começou a funcionar em 1897. Quando o último ano do século XIX, a primeira turma de professores estava formada. Nome de rua, Dona Eugênia, Dona Olívia Bianco, professor Toledo Martins e outros. Mas foram 6 os professores formandos, abençoados nomes, Sim. que foram a base de tudo, porque logo eles passaram a exercer o magistério no grupo escolar. E aí, com a ideia do ruralismo, começaram a criar as escolas rurais. Bom, escolas rurais e as escolas urbanas. Então, havia uma emulação entre essas iniciativas. E a Câmara Municipal se esforçando ao máximo para criar o maior número de escolas em Piracicaba, em todos os bairros da cidade, em todos os bairros rurais. De repente, Piracicaba espanta. Mais ou menos na segunda quinzena do século XX, vem um italiano, um intelectual, e
fica espantado com a cidade, nunca viu tantas escolas assim, e chama Piracicaba de o Ateneu Paulista. Que muitos confundem falando Atenas, mas é Ateneu, né, professora? É impossível Atenas, Costa, porque Atenas é a pátria da liberdade. E Piracicaba era a terra dos coronéis. Sim. O PRP era o partido dos coronéis e das oligarquias. Quem fala Atenas Paulista esquece. É um erro crasso. Ateneu, a cidade das escolas. Escola monumental, o Ateneu. Sim. Era onde Platão ensinava nos jardins Deus Academos, a academia. Piracicaba era uma academia. Então, esse foi o terceiro apelido de Piracicaba. O primeiro foi Noiva da Colina, em 1874, por aí, por Basílio, né? Depois foi quando Piracicaba foi se tornando uma cidade bonitinha, por exemplo, quando ganhou esgoto, ganhou água encanada, algumas praças, e a Câmara começou a varrer as ruas, a reflorestar muita a barranca do Piracicaba, o bosque perto do cemitério. Era uma paisagem bonita. Que é onde é o Campo do 15 hoje. Ganhou o apelido de a Pérola dos Paulistas. Era bonitinha mesmo. Bem cuidado. E agora, no século XX, segunda década, o Ateneu Paulista, porque teve mais escolas do que Santos e Campinas, que eram as duas grandes cidades da prosperidade e da modernidade paulista. Só perdia para a capital. Então, essa escola complementar foi uma matriz de novos educadores, porque como a Escola Normal de São Paulo não conseguia atender a demanda, o Brasil inteiro pedia professores. E o projeto educacional da Escola Caetano de Campos era de primeira qualidade. Então, as escolas complementares em Piracicaba, em Itapetininga, em Guaratinguetá, tiveram o privilégio de se tornarem escolas normais primárias. Saíam professores primários. Isso em 1911 já. Certo. E em 1920, todas as escolas normais primárias foram transformadas em escolas normais. Tá. Professor, eu vou chamar um pequeno intervalo. Na sequência, depois desse preâmbulo, onde nós passamos toda a questão educacional do país, do estado de São Paulo e Piracicaba, nós vamos entrar especificamente na Escola Suriminus. Tá bom. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui com a professora Marli Terezinha Germano Perecim. A Casa Rosário está localizada em um dos principais corredores comerciais de Piracicaba, na rua Benjamin Constant, e vem há mais de 60 anos criando grandes relações comerciais. São ferragens, ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, contando com um amplo estoque e trabalhando com os melhores produtos e os maiores fornecedores de todo o Brasil. O atendimento é ágil na entrega e na troca de mercadorias. Casa Rosário, segurança e garantia de excelentes compras. Ao entrar em 2025 com um sorriso novo, a Uniodonto tem planos odontológicos para você, sua família e também para a sua empresa. Agora você pode contratar pelo nosso site. Consulte. Descubra a inovação no novo pronto atendimento da Unimed. Nosso autoatendimento agiliza seu processo de admissão. A detecção de face oferece mais segurança e rapidez, reduzindo o tempo de espera para um atendimento mais ágil, com um corpo clínico especializado na urgência e emergência de pacientes que buscam pelo serviço. Unimed Piracicaba. Inovação que faz a diferença na sua saúde. Ion Conte Contabilidade é uma empresa fundada em 2017 para satisfazer a demanda no setor contábil. Com pessoas renomadas e de boa conduta, oferece excelência em seus trabalhos. Escrituração contábil e fiscal, departamento pessoal, escrituração legal e cadastro, permitindo crescimento e melhor desenvolvimento tributário dos nossos clientes. Agende uma visita. Estamos no centro da cidade de Piracicaba. Ion Conte, confiança e responsabilidade. E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque, hoje com a presença da professora Marli Terezinha Germano Perecim, ela que está com 88 anos, foi minha professora no ginásio, no Suriminus,
que é a escola que nós vamos falar mais especificamente agora, depois de todo um preâmbulo aí da importância da educação, a importância da República, e que até os dias de hoje, onde a escola Sul Minúcio foi criada em que ano? Já esse prédio que nós vamos falar agora, professora. Então, 1917. 1917 foi inaugurado? Foi. Isso. O que eu não poderia deixar de lembrar Pois não. é que por trás de tudo isso está a figura do Dr. Paulo de Moraes Barros. É irmão de Prudente de Moraes? Não, sobrinho de Prudente de Moraes, filho do senador. Sim. Porque ele se tornou uma autoridade dentro do PRP e foi secretário de obras do Estado de São Paulo no governo de Prudente de Moraes, de Rodrigues Alves. Tá. Então, ele beneficiou muitíssimo a Exalc, beneficiou muitíssimo Piracicaba em tudo e decidiu. Primeiro, foi por ele que se criou a escola complementar, onde foi a escola industrial durante muito tempo. E foi por ele que se construiu o novo prédio. Que é esse prédio maravilhoso, exatamente, histórico. Construído em Acrópole, como na Grécia. É tudo simbólico. Do alto da governadora, a gente vê o Sul de Minúcio no alto, como uma acrópole. Os gregos gostavam muito de colocar os grandes edifícios em acrópolis. Bom, e esse edifício em Acrópole tem outra simbologia. A escola normal, criada pela República, guarda o símbolo da liberdade, porque foi inaugurada no dia 21 de abril. O dia bem ao meio-dia, na hora em que se consumava o suplício do Tiradentes. Então, é uma escola nascida sobre os augúrios da liberdade, para formar educadores, para criarem cidadãos, para forjarem o projeto de libertação do país, do passado colonial e imperial. Então, até hoje, é uma escola símbolo da liberdade. Agora, existe uma associação dos ex-alunos do SUD, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco como ex-aluna, como ex-professora, e também fazendo parte dessa associação de ex-alunos também. Pois é. Fala um pouquinho a respeito desse trabalho. Né? Então, estávamos nos finais da ditadura. A ditadura já estava enfraquecida e muita coisa já estava em estado de dispersão. E eu achava que havia chegado o momento oportuno para revitalizarmos a escola, que a escola foi barbaramente castigada. Primeiro, deram um banho de tinta cor-de-rosa que você conheceu. Sim. E veja bem, quando eu cheguei no Sul de Minúcio, em 1971, eu levei o maior choque da minha vida, porque eu esperava rever a minha querida escola. Que eu a senhora, como ex-aluna, tinha uma visão da escola. Exatamente. E quando chegou como professora, era outra escola. Eu saí aluna, professora primária, em 54. E voltei ao Sul em 71 por concurso. E deparei-me com aquele estrago. Onde estavam as obras de arte. Eu me lembro que, começando por fora, derrubaram os muros, né? Derrubaram os muros. Pintaram as paredes internas. Estragaram a escola. Tentaram, entre aspas, modernizar a escola. Pois é, sem consultar as autoridades, não políticas, mas que conheciam a arte, a construção, o passado. Bom, cabeças fora do contexto. Certo. Eu não quero usar outra expressão. Fora do contexto. Bom, então me diziam assim, não fale isso. Imagine, isso aí foi feito porque se julgava que as pinturas distraíam os alunos, eles não prestavam atenção nas aulas. Quer dizer, as salas eram decoradas com pinturas. Uma a uma. O saguão principal. E porque havia uma política lá dentro que defendia as autoridades responsáveis pelo estrago da escola. Sim. Então, quando eu cheguei falando... tinha defensores, então. Sim. Quando eu cheguei falando, era gente que se beneficiava indiretamente. Ficaram escandalizados comigo e tentaram me calar. Outro chegou e disse assim, você é boba de ficar falando, você pode até se prejudicar. Porque e o que a senhora falava na época? Eu dizia atrás dessas tintas? Isso aí é um crime, Vamos restaurar as obras de arte. E alguém me disse, não fale mais isso, porque eu assisti raspar. Não existe mais obra de arte por baixo dessas pinturas. Eu falei, mas será possível? Será que nada escapou? Bom, guardei aquilo. Nesse período próprio mudou a direção, mudou a política e chega uma diretora muito inteligente que pleiteia uma reforma da escola.
Aí foi a hora. Eu achei que chegou a hora de fundar a Associação dos Ex-Alunos e fazermos uma campanha de opinião pública, mexer com a cidade para não fazer reforma, mas fazer restauro. E eu tive grandes amigos, seu pai e Jairo. E houve uma eleição muito engraçada. Seu pai não votou nele próprio, então ele ficou em segundo lugar. Então, Jairo, ele. Bom, eu fiquei felicíssima. Então, provavelmente ia ser um empate, então. Ia ser um empate. Ou talvez uma vitória, né? Mas fiquei muito fortalecida. Então, vamos começar? Meu pai, professor Benedito Evangelista Costa. Exatamente. E Jairo Ribeiro de Matos, ex-deputado. Fanático pela escola. 2 ex-alunos, meu pai foi professor também, diretor. Exatamente. Jairo era aquela pessoa que eu conheci, moleque, descalço, família muito pobre. Sim. A mãe dele era uma costureira que criou 3 ou 4 filhos com o suor e a fé que tinha. E os filhos saíram... todos muito bem formados. Muito, mas andavam descalços na rua. Então, eu me lembro de Jairo assim, e era aquele moleque danadinho, inteligente, e falou, Marli, vamos arrebentar. Vamos sim. Aí foi fundada a Associação dos Ex-Alunos. Foi fundada a associação. Aí chegou uma mensagem, não toquem nas paredes, que serão responsabilizados juridicamente. Puxa vida. E tanto queriam esconder. Aí que está. Porque sabiam que estavam errados. Entendi. Foi um crime. Entendi. Um dia Jairo apareceu com uns membros da Sociedade Artística de Piracicaba. Todos assim, cabelo branco como eu, já velhinhos, todos ex-alunos. Eram uns 10, 12. Apareceu com um saco de estopa e um frasco enorme de thinner e atacamos as paredes. E começaram a aparecer as obras. E os alunos ficavam espantados, né? Porque, imagina no SUD, né? Professor estragando parede. Era a loucura total. Sim. Bom, foi uma alegria. Os velhinhos, olha... Vibravam. E eu fiquei com as sem unha quase. As pinturas estavam lá. Todas. Todas elas. Em toda parte que foram... As obras de arte. Vieram todas. Primeiro foi aquele pé na entrada. Bom, e no Salão Nobre, aquela sucessão de painéis maravilhosos. E combinando com o teto também, em madeira, um show de... Com tudo, Então, aí que está. Quer dizer que eu não era louca, nem a escandalosa que pregava, vamos arrebentar a coisa e vamos restaurar. Aí desapareceram os antípodas. Os defensores. Sim. Então, pois acabou. Estava revelado. Antonieta Losso, como ex-aluna, me deu um grande apoio. Ela punha o jornal à disposição. Quem quisesse podia escrever à vontade. E eu escrevia, e outros escreviam. E chamávamos os ex-alunos. E eles, às vezes, vinham. Muitos faziam 40, 50 anos que não tinham subido as escadas, sentavam ali no hall para ver um começo de uma pinturinha aparecendo, choravam. Era uma choradeira ali no salão. As escadas, eu me lembro que elas eram de concreto um período. Foi derrubado esse concreto e voltou a madeira? Não, eram de mármore mesmo. Uma parte que era de concreto. Ah, tá. Mas, então, que força que nos deram os ex-alunos. Foi uma beleza a campanha. Maravilha. E aí, chamamos o Condefat tombou, aí ficou protegida, bem protegida, e aconteceram uns reveses com quem estava interessado em elevar grandes orçamentos para casa. Sim. Os interesses aí, Os interesses foram contrariados, eu tive muita contrariedade com certas alas aí, e uma coisa aconteceu que não pudemos evitar. Eles já haviam iniciado a pintura dos lambris. Também eram de pintura marmórea, que precisavam ser restaurados, mas já tinham dado uma compra caríssima de tinta, já estava efetuado. Sim. Eles não podiam jogar fora a tinta. Então, deram um banho de tinta. Então, o restauro, quando diziam, ai, que maravilha, não, falta muito. Ainda tem coisa para ser feita. Agora deram o segundo banho de tinta. Porque gente fora do contexto... Então, aí que entra a importância da associação. A associação tem que ficar atenta para defender a escola. Nós já tentamos transformar... Foi um artista italiano que pintou tudo isso, professor? Veja bem, a construção foi Dr. Eduardo Kiel, formado pela Politécnica, acho que o maior construtor de Piracicaba. Os acabamentos
levaram multidão. Meu sogro dizia que ele era menino, ele ajudava a vernizar no forro, porque ele era pequeno. Imigrantes de todas as nacionalidades, gente de todas as classes sociais, e a coordenação do professor Honorato Faustino, que era o diretor da escola. Bom, mas o acabamento... Que foi o criador do Túnel do Tempo, lá da Caixa, mas, que era para ser aberto em 2022 e foi, né? Foi o Honorato Faustino que... mas veja o que aconteceu. Era uma iniciativa do Departamento de Obras do Estado de São Paulo. Então, Paulo de Moraes Barros conseguiu uma planta palaciana maravilhosa e outras plantas também. São palácios da educação para o povo. Olha o revertério da República. Se os nobres tinham palácios, estudavam em palácios, moravam em palácios, o povo da República ia receber os seus palácios. Então, todas as escolas tradicionais da Primeira República são palácios. Ao sul de Minas é um palácio, uma construção palaciana, São Carlos, Pindamonhangaba, enfim, Campinas. Bom, só que, como o doutor Paulo de Moraes Barros estava com um problema de saúde na família e mudou-se para a Alemanha, uma mão esperta trocou as plantas. A palaciana de Piracicaba foi para Pirassununga. É uma maravilha. Era mais do que essa? Muito mais. Parece uma faculdade europeia. Puxa, lindíssima. Aqui é pintura marmórea, lá é mármore mesmo. Lá é mármore mesmo. Estátuas maravilhosas, um saguão maravilhoso. Bom, mas nós ficamos com uma planta palaciana, embora de segundo grau, né? E para compensar a perda, contratou-se esse artista italiano saído da Academia de Belas Artes de Bolonha, que morava em Piracicaba. Qual o nome dele? Luigi Lacchini. E ele fez as obras de arte. Como ele era um italiano, não tinha nada da cultura brasileira, ele pintou no saguão da entrada 2 painéis clássicos, né? de um liceu italiano. De um lado, uma alegoria para as artes, do outro lado, para as ciências. E durante todo o transcorrer dos corredores, das salas de aula, aqueles festões, aqueles abarrados, aqueles marmórios, nos saguões, as escadas, pinturas alegóricas à educação, e no Salão Nobre foi o máximo. Ele usou cor sépia, seu pai, que gostava muito, cor sépia, era uma cor da moda. E todos os emblemas... Para quem não conhece, o sépia seria aproximado de que cor? É uma mistura entre rosa e marrom. Tá. E emblemas, festões, máscaras de teatro, tragédia e alegria, mas os painéis são o ponto alto. Então eu fico pensando, ele não conhecia nada da história do Brasil, nem de Piracicaba, mas ele fez 3 painéis, do Padre Feijó, do Barão do Rio Branco e do Marechal Deodoro. Em síntese, é uma alegoria a luta do povo brasileiro pela sua liberdade no século XIX. Isso é simbólico, tem a maior importância na história da educação do país. Muito bom. Veja bem, com o Padre Feijó, era a liberdade dos brancos, a cidadania, o povo tem que votar, o povo tem que ser maior de idade e não ser tratado como criança. O Barão do Rio Branco, a liberdade dos nascituros, os negrinhos, tem que ter, já no berço, a liberdade. Vão ser cidadãos futuros. E com o Deodoro é a cidadania geral, atribuída a todos os imigrantes e todos os brasileiros. Ele cometeu um erro muito engraçado na alegoria dos nascituros. Ele está acostumado com paisagem europeia, então, em vez de pintar um cafezal, ele pintou um painel de oliveiras. Sim. Não são pés de café, são pés de oliva. É o que ele via na Europa. Exatamente. Ele trouxe para cá. E a escrava negra... E ele teve essa liberdade para pintar o que... Sim, ele fez o impossível. Certo. A escrava negra, mãe da criancinha, estão trajados como figuras gregas do século de Péricles. A Grécia no seu apogeu. Então a gente olha, meu Deus, mas eu queria ser escrava desse jeito, nessa túnica maravilhosa, nesse cenário espetacular. Entendi. Então a gente dá esse desconto
E tudo é histórico. Ele não tinha conhecimento cultural nosso para poder estar... Tudo é histórico naquela sala. Certo, professora. Nós vamos chamar um pequeno intervalo. Na sequência, voltamos aqui com a professora Marli Terezinha Germano Perecim. A Casa Rosário está localizada em um dos principais corredores comerciais de Piracicaba, na rua Benjamin Constant, e vem há mais de 60 anos criando grandes relações comerciais. São ferragens, ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, contando com um amplo estoque e trabalhando com os melhores produtos e os maiores fornecedores de todo o Brasil. O atendimento é ágil na entrega e na troca de mercadorias. Casa Rosário, segurança e garantia de excelentes compras. Tal entrar em 2025 com um sorriso novo. A Uniodonto tem planos odontológicos para você, sua família e também para a sua empresa. Agora você pode contratar pelo nosso site. Consulte. Conte Contabilidade é uma empresa fundada em 2017 para satisfazer a demanda no setor contábil. Com pessoas renomadas e de boa conduta, oferece excelência em seus trabalhos. Escrituração contábil e fiscal, departamento pessoal, escrituração legal e cadastro, permitindo crescimento e melhor desenvolvimento tributário dos nossos clientes. Agende uma visita. Estamos no centro da cidade de Piracicaba. Conte, confiança e responsabilidade. Descubra a inovação no novo pronto atendimento da Unimed. Nosso autoatendimento agiliza seu processo de admissão. A detecção de face oferece mais segurança e rapidez, reduzindo o tempo de espera para um atendimento mais ágil, com um corpo clínico especializado na urgência e emergência de pacientes que buscam pelo serviço. Unimed Piracicaba. Inovação que faz a diferença na sua saúde. E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque, hoje com a presença da professora Marli Terezinha Germano Perecim. Agora, viu, professora, falando da associação ainda, assim, a importância que vocês fazem homenagens lá a turmas, né? Sim, fazemos. De 25 anos, 50. 50, 70. Só está 70 Eu fiz anos. 70, só eu que compareci. Só a senhora. E recriminei os meus colegas que estavam vivos e acomodados, não quiseram sair. É gostoso ficar brincando com o neto. Mas a gente tem deveres. Quem passou pelo sul e nunca mais se liberta. É uma marca, né, para a vida. Né? Aquilo é um carimbo que a gente recebe de qualidade. Então, que a gente tem que corresponder. E essa associação faz essas homenagens anualmente. Parece que é o último sábado. Primeiro sábado. Não importa a data do calendário. Pode ser 4 de dezembro, 6 de dezembro, 8. Primeiro sábado de dezembro. Então, no começo, isso era muito divulgado. Vinha gente do Brasil inteiro, era uma maravilha. Com o tempo começou a esfriar. Sim. Começou a esfriar. E chegamos um ano que uma turma de formandos se recusou a cantar o hino da escola, porque era careta. Então foi preciso... Olha, é preciso levantar muita coisa. Um resgate histórico. A associação faz o que pode, mas precisa ser muito mais. É preciso trazer os ex-alunos, porque chegou na hora de uma segunda restauração. Entendo. O governo não entende o que é manutenção. Então, fez o restauro, acabou. O Candefato sumiu. Infiltração, danos de água, estragos, novamente precisa de uma outra restauração. E aí entra a importância da Associação dos Ex-Alunos, né, professora? Que está sendo mudada agora, né? Quem está assumindo é o professor Adolfo Queiroz, né? Jornalista. Exatamente. O professor Vitória segurou nas pontas durante muitos anos a associação, porque depois que Jairo morreu e saiu, esfriou muito. Sim. E seu pai faleceu. Eram as nossas duas lideranças, sabe? Certo. Que tinham, pelo prestígio que tinham, arrebanhavam. E durante muitos anos foi difícil. As novas gerações foram dando pouco valor. Mas que coisa interessante, o magistério foi diminuindo de importância, a escola foi mudando de estrutura, reformas educacionais que a gente mal entende, eu mal posso compreender. Sobre isso eu até queria falar que meu pai, já que a senhora citou, né, tem vários artigos de jornais da época, dos anos 70, 80, ele
criticando as reformas de ensino de Jarbas Passarinho A e outros. reforma Né? Jarbas Passarinho acabou Que com a educação no país. Ele previa o que ia acontecer com a educação. Exatamente. E está aí hoje, né? Exatamente. A decadência total do ensino. Teve professor que não aguentou, teve professor que morreu. Morreu de infarto, eu conheci 2 ou 3. Desgosto. Exatamente, porque você investe a vida num projeto. De repente, isso tudo é menosprezado, é traído por um outro projeto que não tem razão de ser. Se o Brasil se transformou numa sociedade de massas, a escola de massas precisa ser melhor ainda. E não decaiu o ensino, né? Antes era de elite, as pessoas vinham educadíssimas para a escola. Eu vi uma diretora, Deus a tenha, ensinando o meu filho, você precisa dizer com licença, boa tarde, ensinando. Eu fiquei admirada, falei, o que você precisa fazer? Faço isso. E para minha surpresa, um deles veio me dar o braço para descer a escada. Falei, graças a Deus, nem tudo está perdido. O SUD tem uma excelente diretora. Infelizmente, aí nós tivemos essa decadência do ensino, né, apelo que eu professora? faço, porque temos que, na verdade, por mais que se faça, nós temos que zerar esse passado decadente. Temos que começar mesmo a pensar seriamente numa educação para valer. E como é que a senhora vê a chegada dessa nova diretoria, então? Eu vejo com muita esperança, porque a gente mais moça e com vontade de agir. E eu vi que o Queiroz trouxe uma multidão. E, na verdade, é o que precisamos, é uma multidão. Abrir a boca, escrever, falar, pedir, brigar, trazer de novo a Condefat, sacudir a Secretaria da Educação. Fazer pressão política, né? Exatamente. Em defesa da escola. Exatamente. Tá certo, professora Marli. Eu sei que a senhora trouxe aqui também um livrinho. É um gibi, né? É um gibi. Nós vamos estar mostrando aqui as páginas do gibi, enquanto a professora fala um pouco a história de Piracicaba para grandes e pequenos, né? Junto com a professora Valdiza também, né? Quer dizer, para adultos e crianças. Para adultos e crianças. Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa obra, professora. Então, nós tínhamos a intenção de popularizar a história de Piracicaba justamente pela alienação da sociedade. Na verdade, eu não tiro a razão, porque se você olhar a demografia piracicabana, pouca gente é piracicabano de raiz. Todo mundo veio de fora. É o que aconteceu com Campinas, com Jundiaí, acontece com Ribeirão, com Limeira. Você acaba perdendo sua identidade, Exatamente. Né? Então, o desconhecimento e a falta de interesse são desculpados diante da expansão da sociedade de massas, da realidade brasileira, enfim, do que nós temos a enfrentar. Então, é uma maneira de, em doses mínimas, homeopáticas, introduzir do primeiro estágio ao presente. Todo o passado e presente estão contidos aí. Fartamente ilustrados. Maravilha, parabéns pela obra. Eu sei que deu mais trabalho que um livro comum, mais é isso, Mais trabalho professor? que um livro. E eu escrevo da minha maneira e a professora Valdiza, que tem o dom de falar para adolescentes, reescreve. Vai então, traduzindo. Fazemos uma dupla notável. Muito bom. E o próximo livro é uma coleção também? Não é. Não? Não. O próximo livro é O Pássaro e a Vez. Mas existe uma coleção aí de 10 livros, é isso que o senhor já existe uma coleção de 10 livros com tudo sobre Piracicaba. Tudo sobre Piracicaba? Por exemplo, os doces de Piracicaba, os parques de Piracicaba, o rio... A senhora foi dividindo por temas. Exatamente. O rio Piracicaba, enfim, o futebol de Piracicaba. Muito bom. Teve uma escola que incorporou os 10 exemplares na sua festa de encerramento de fim de ano. Foi uma beleza. Eu e Valdiza choramos as tantas. Muito e encerrou com os meninos de 11 anos como jogadores do 15. Foi uma apoteose. O quinzão no pátio da escola. Mas foi a coisa mais linda do mundo. E o penúltimo livro, então? Bom, o penúltimo é O Pássaro e a Vez. Esse. O próximo, se eu estiver viva, com será certeza. A Sociedade Encantada, porque Piracicaba ficou encantada. Precisa de se desencantar. Você já entendeu? Já entendi. Exatamente. Tem muitos encantados aí. Muito. Encantadores, serpentes. Serpentes. Encantadores de serpentes também.
Professora Marli, muito obrigado pela sua presença. Uma alegria. Parabéns Obrigada. por esse resgate histórico aqui. Com certeza, muitas pessoas tiveram um conhecimento um pouco maior sobre a cidade. Forte abraço, obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um Piracicaba em Destaque. Espero contar com a sua participação no próximo programa. Até lá, se Deus quiser.